Gente, deixa eu falar de uma coisa aqui que nós temos feito. Já fiz até várias entrevistas aqui com o Rômulo Campos. O Rômulo Campos foi designado pelo prefeito Elbert a fazer o Macaé mais 20. O Macaé mais 20 é um diagnóstico, um planejamento de Macaé para os próximos 20 anos. Nós imaginamos crescer muito, principalmente com o governo de Elbert Rezende, por mais 4 anos, e temos que imaginar uma cidade com esse crescimento. Nós temos a Petrobras voltando a explorar, nós temos Macaé sendo a cidade das termoelétricas, Macaé com possibilidade até de porto. Isso tudo, quer dizer, tem impacto na cidade em todas as áreas. A área de segurança, a área de logística, a área de educação. Macaé, de um ano para outro, aparece mais 4, 5 mil alunos numa rede pública. Tem que ter escola para isso, tem que ter professor para isso, tem que ter estrutura para suportar esse aumento das pessoas procurando Macaé. Macaé passa por um momento em que virou uma cidade regional, e ela é a célula principal dessa região. Então, acidentes hoje de carro quase que dentro de Niterói traz para HPM. Acidentes quase que dentro do município de Campos trazem para Macaé. E precisamos de suporte cada vez mais do HPM. E como é que fica isso? Então, isso tudo o crescimento traz impacto. E tem que se colocar gente para pensar isso. Isso não pode ser surpreendido com os acontecimentos, quando vê as ruas não comportam mais, as vias que nós temos não comportam mais. Quando aconteceu o problema, já é tarde, quer dizer, aí até vai recuperar em muito tempo. Então, a ideia do prefeito Elbert foi fazer um grupo com o Rômulo Campos, com a Sheila Abreu, a coordenadora aqui do Macaé 20, botando a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através de uma especialista em planejamento, como a Gisele Barbosa, e muitos outros, para pensar Macaé, discutir Macaé, apresentar soluções e já começar a fazer. Então, quer dizer, novo governo e começar a pensar Macaé. Epa, nós temos que acordar que nós vamos crescer. E crescimento traz mais emprego, traz mais renda, mas traz problema. Então, vamos antecipar esses problemas e tentar fazer uma Macaé mais pensante. Eu tenho certeza que esse é o objetivo do prefeito Elbert Rezende. Bom dia, Rômulo Campos, gerente do escritório aqui de gestão de indicadores e metas, EGIM da Prefeitura Municipal, e ele vai abrir aqui falando do Macaé mais 20. Bom dia, Zezé Abreu, um prazer estar na 101 FM, uma rádio que tem aberto espaço para discutir fundamentalmente as políticas públicas. Um bom dia também a toda a sua equipe técnica, especialmente aos seus ouvintes, né? O motivo da gente estar aqui. A gente está numa missão de trazer informação qualificada para que as pessoas possam entender como a cidade vai se desenvolver nessa perspectiva de 20 anos. Zé, eu vou aproveitar a sua fala. Aliás, o programa podia já se encerrar, porque ele fez uma síntese tão perfeita do que é o Macaé mais 20, que quase que ele desvazia a fala da gente. Né? Mas vamos lá. Eu vou começar de uma coisa que você falou. Nós temos um prefeito reeleito e um prefeito que tem uma dinâmica muito intensa no exercício do mandato dele. Como você disse, ele vai entrar em 2025 com o pé no acelerador. E todos nós queremos que ele entre com o pé no acelerador, porque nós experimentamos o primeiro mandato dele, ele com o pé no acelerador, e nós vimos a transformação que ele fez na cidade. Uma transformação altamente positiva. Altamente positiva. Ele vai para 2025 com este cenário, e eu vou até dizer uma coisa, ele já mandou um recado para o secretariado, olha, quem está pensando em tirar férias em novembro e dezembro, que em 2025, em janeiro, né, eu vou entrar acelerando, vou imprimir um ritmo forte. Bom, o que ele pediu para a gente, mais ou menos ali em 2022, muito perto da criação do escritório de gestão de indicadores e metas, né, ele pede para a gente, olha,
eu não quero deixar um legado quando eu sair da prefeitura para, né, tomar novos caminhos, novos rumos, né, ser reconhecido apenas como aquele prefeito que tapou buraco, que apagou incêndios, né? Isso é o cotidiano, isso qualquer gestor tem que fazer, é obrigação. Eu quero, né, cuidar dessa cidade numa perspectiva, num estadista, numa perspectiva de que planeje, né, que eu possa planejar a vida dos cidadãos, colocando essa vida dessas pessoas numa perspectiva de felicidade, de bem-estar social. Eu quero organizar o território macaense. Eu quero dar condições para que as pessoas possam viver de maneira mais intensa e plena no município de Macaé. E ele nos encomenda, então, olha, vocês estão incumbidos de fazer o planejamento para daqui a 20 anos. E a gente começou a fazer. E eu vou te dizer como é difícil, como é complexo. A gente fez todo um planejamento, estava trabalhando, e semana retrasada a Petrobras anuncia que vai, né, voltar a explorar alguns poços de petróleo que estavam fechados aqui na Bacia de Campos. Você já sabe o que vai acontecer. Um novo boom, uma nova explosão demográfica, novas pessoas, novos trabalhadores, novas frentes de trabalho, de emprego, nova perspectiva econômica para o município. Olha, isso é muito legal, isso é muito bom, mas a gente precisa administrar, tá? A gente não pode deixar acontecer o que aconteceu com a chegada da Petrobras. Simplesmente trouxeram uma superestrutura, né, uma empresa com uma projeção internacional enorme, e sem que o município se planejasse para receber essa estrutura. Então, assim, vem que vai ser legal, que vai gerar emprego, mas o impacto nas vias, com carretas trafegando, o impacto na segurança, o impacto na saúde, o impacto na educação. Veio, eu vou usar uma palavra bem popular, veio assim a moda Bangu. Vem, traz e depois a gente se acerta. E não acertou. Foram anos e anos de desacerto, de falta de planejamento. E quem é que paga o pato nessa história? A população. Então o prefeito, atento a essa questão, falou assim, não, eu vou acelerar, quero desenvolvimento, mas ao mesmo tempo eu vou ordenar esse desenvolvimento. Eu vou criar condições para que as escolas sejam construídas onde tem a necessidade. Não adianta eu construir uma escola na Aroeira se a real necessidade nesse momento, a escola está lá no Lagomar. Então eu vou ter especialistas, pessoas que entendam de educação, para direcionar aonde eu vou botar os equipamentos públicos e os serviços da prefeitura. Essa, em síntese, é a visão, o que o prefeito nos encomendou. E agora, Zé, como é que a gente fez isso? A primeira preocupação foi montar uma estrutura de trabalho, né, com profissionais competentes. E aqui eu quero sinalizar para você uma coisa, que há uma mística, há um mito dentro do serviço público, que servidor público é um incapaz, é um ineficiente, não serve para nada. Mentira. Eu estou nessa estrutura há bastante tempo, tem gente incapaz, ineficiente, assim como tem qualquer outra. Tem policial militar, tem médico, tem fotógrafo, tarará. Mas tem muita gente boa e muita gente competente. Então, nós mapeamos quais eram os profissionais competentes que a gente poderia contar. E ficamos surpresos em encontrar um sem número de profissionais. Trouxemos esses profissionais para dentro da estrutura de trabalho. Ora, eu não posso tentar vencer esse desafio de projetar a cidade para 20, 30 anos, né, sem o apoio da academia, sem das pessoas que estudam em profundidade com conhecimento de causa. Trouxemos a academia. No primeiro momento, nós trouxemos a Universidade Federal Fluminense, com o professor Juliano, e agora estamos trazendo o FRJ com a professora Gisele e um sem número de colegas de trabalho dela que nos tem auxiliado. Bom, feito isso, a gente precisava também, falei, mas peraí, quem é que projetou cidades, quem é que acertou, quais são os casos de benchmark, quais são os exemplos, né? Para ficar bem popular, quais são os exemplos que a gente tem de iniciativas acertadas nessa área? Aí nós fomos buscar. E pegamos assim, a Sheila fez uma pesquisa intensa, nós visitamos alguns municípios e ficamos com várias referências. Eu vou citar a mais premente para a gente, que foi Niterói. Niterói começou a fazer o planejamento dela lá em 2012, né? E está colhendo os resultados há coisa de 3, 4 anos agora. 2012, eu falei. Nós estamos há 2 anos fazendo o planejamento estratégico de Macaé. Então, montamos essa estrutura e então partimos para efetivamente implantar
implantar o planejamento estratégico de Macaé. E o que a gente fez? Quer dizer, foram 9 seminários internos, 9 fóruns intersetoriais internos, fazendo com que as estruturas da prefeitura, que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Esporte, conversassem entre si, trocassem informação e que nos ajudassem a fazer o diagnóstico, que é o diagnóstico situacional. Qual é a situação que nós encontramos? Hoje, como se encontra o município? Quais são as suas virtudes? Quais são os seus problemas? E nós mapeamos isso. Então, todo esse trabalho foi feito, né, a partir desses fóruns, desse seminário, roda de discussão, atendimento individualizado a cada técnico de cada secretaria, fazendo com que eles conversassem entre si. Nós montamos um super diagnóstico, o diagnóstico sobre essa situação, que está disponibilizado no site da prefeitura, né? Qualquer pessoa hoje tem acesso a essas informações, são informações bastante valiosas, bastante precisas, e as informações mais recentes sobre economia, sobre saúde, sobre a educação do município de Macaé. Claro, numa perspectiva ainda de diagnóstico. Hoje, Zezé, a gente está aqui para falar da fase 2, porque a partir desse diagnóstico situacional, nós estamos, então, propondo ações, propondo projetos para que a gente possa atender aquilo que foi diagnosticado. E isso se faz num momento extremamente significativo para o município, porque é um momento em que a cidade vai ter que ser repensada por conta dessas questões inovadoras que estão chegando. Pra você ter uma ideia, daqui a alguns dias nós vamos participar de um seminário de políticas energéticas, né? As novas políticas energéticas do município. Ora, nós temos 2 secretarias extremamente importantes atuando nessa linha. Nós temos desenvolvimento econômico do secretário Rodrigo Viana, que vai lá tentar captar, né, as empresas que vão investir na nova política energética do município, e nós temos o secretário Tiago, da Secretaria de Política Energética. Macaé é um município, um dos poucos municípios que tem uma secretaria voltada para essa questão, né? E olha só que coisa interessante. Enquanto o município está buscando novas formas de energia, né, para poder trabalhar a sustentabilidade, né, a Petrobras anuncia que vai retrabalhar os postos que foram depletados, que foram fechados, né, para poder melhorar a sua produção. Então, eu chamei atenção para esse dado para ver como é que é a dinâmica das coisas. Ninguém pensaria, neste momento, nesta ação que a Petrobras vai fazer aqui. Para concluir a minha fala, para deixar a Sheila e a Gisele falarem um pouquinho, porque as falas delas são muito pertinentes, são muito substanciais, eu queria chamar a atenção que uma das coisas que a gente percebeu na construção desse projeto é que você tem hoje uma coisa chamada ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que são diretrizes, que são normas, que são comportamentos, que são ações que você tem que fazer para melhorar a vida no mundo como um todo. E a gente abraçou isso, assim como todos os municípios que foram referência para a gente abraçaram, principalmente Niterói. Niterói não dá um passo lá no planejamento estratégico dele que não esteja alinhado com os ODS, né? E aqui exatamente a mesma coisa. A Sheila, que é a coordenadora, ela botou a primeira coluna da planilha que a gente controla as coisas lá, é ODS. Qual o número do ODS, o que ele significa, como é que ele faz e como é que ele vai influenciar a vida aqui do município. Então, a gente está muito satisfeito, é um trabalho muito exaustivo, de muita atenção, afinal de contas, ninguém está brincando, a gente está fazendo a projeção de uma cidade para 20 anos, imagina se a gente erra nessa projeção e diz assim, prefeito, ó, não é mais petróleo não, investe aí no turismo, não é turismo, é pesca. Está percebendo a responsabilidade que a gente tem? Então, é sobre isso que a gente veio falar aqui hoje. E eu vou, então, deixar um pouquinho a Sheila e a Gisele. Bom dia, Sheila, coordenadora do Macaé Mais 20. É um prazer estar recebendo a senhora aqui. Bom dia. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, Zezé. Sempre vir aqui é uma honra. E também agradecer aqui os ouvintes que estão nos escutando. Eu gostaria de falar um pouquinho para os ouvintes.
Acho que a minha fala, eu queria primeiro agradecer a oportunidade do programa de abrir para que a gente venha falar um tema tão importante, discutir uma questão tão séria, que não é somente a questão que está voltada para a gestão, mas também para as questões acadêmicas, as questões teóricas e as questões técnicas. O meu segundo agradecimento vai para os servidores municipais e os gestores, os quais nós juntos nos reunimos para pensar e não tivemos nenhum problema, Zezé. Foram 45 técnicos, entre servidores e técnicos da Prefeitura de Macaé, que se reuniram conosco e a gente fez um processo formativo. É um processo formativo que a gente vem fazendo, aprendendo a fazer planejamento estratégico de longo prazo. Mas o que eu quero dizer para os ouvintes é o seguinte: nós, Prefeitura de Macaé, eu posso falar como prefeitura porque eu sou servidora já há 30 anos, desenvolvemos um trabalho voltado às políticas públicas que tem como premissa chegar ao cidadão, chegar ao morador da cidade com soluções para moradia, para habitação, para mobilidade urbana, para saúde, educação, enfim. Tivemos muitos acertos, mas tivemos muitos problemas. Quando a gente vai olhar os resultados dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que mapeia, é um movimento planetário, sabe, Zé? Ligado à ONU, o qual Macaé se compromete. Nós temos a ONU Brasil aqui, nós temos um escritório da ONU e também uma coordenação voltada ao desenvolvimento de objetivos estratégicos sustentáveis junto à Secretaria da Presidência. A gente tem uma coordenação lá, no qual nós também estamos vinculados, porque os municípios precisam de recursos, sabe, Zé? Não é somente a gente pensar a política pública, mas com que dinheiro a gente vai fazer para resolver os problemas, que são problemas que nós, Macaé, assemelhamos a problemas do Brasil, como na questão da educação e da saúde, né? E nós precisamos de verba para resolver o problema. Então, a gente também está articulado a esse escritório nessa cobrança, né? Mas então, caro ouvinte, o que nós estamos fazendo para voltar a ação diretamente para o cidadão da cidade? E agora, definindo já, e vamos publicar isso para que toda a sociedade possa ter acesso, após a aprovação do prefeito, um documento com as soluções. Quais são as propostas concretas que Macaé tem, que a gestão atual tem, pensando isso a longo prazo, porque a gente não pode ter um projeto que morra daqui a 2 dias. A gente precisa ter um projeto, um programa, uma proposta, dentro de cada área, da saúde, da educação, do meio ambiente, que se sustente a longo prazo. Isso tudo porque, quando a gente vai pensar que nós somos uma cidade tão sujeitas a efeitos exógenos, né? A gente fala efeitos externos, porque nós somos uma cidade em que nossa folha de arrecadação, ela vem, a maior parte dela, dos royalties, né? Dos recursos dos royalties. Mas nós precisamos melhorar isso, porque tudo bem, ok, vamos ter um crescimento agora, mas quando a gente vai olhar, e esse é um estudo que a gente tem feito, a questão do mapa do emprego, da empregabilidade da cidade, tantos ficam de fora desse mercado de óleo e gás, tantos ficam de fora do mercado da energia. Então, quais são as vocações naturais? Como diversificar essa demanda de acesso ao emprego e à renda para o jovem, para o adulto, para o idoso, para a mulher? Como diversificar isso? Como podemos apresentar projetos e propostas concretas para que realmente a inovação esteja presente no município? Ora, Zezé, nós temos mais de 40 anos de bacia. A gente tem uma tecnologia aí enorme desenvolvida só aqui no município de Macaé. Não podemos perder essa riqueza. Então, estamos todos juntos, não é, professora Gisele? A academia, a sociedade civil organizada. Queremos muito mais a participação da comunidade e do público. Isso vai chegar até todos, se Deus quiser, no próximo ano, para que vocês possam opinar, participar, né? E também eu queria destacar muito aqui na minha fala a importância da parceria com a Secretaria de Planejamento do município de Macaé. O secretário Wagner e toda a equipe dele estão junto conosco, porque não adianta a gente pensar um planejamento de soluções para a cidade sem estruturarmos os recursos necessários. Então, o que nós estamos desenhando? Nós estamos desenhando uma estrutura que vai subsidiar o próximo PPA, Plano Plurianual, que já é para ser elaborado em 2025, e os próximos planos plurianuais, porque esse é um processo que vai ser reavaliado, revisto e revisitado o tempo inteiro. Até porque isso passa pela Câmara, isso passa pela sociedade, isso vai continuar passando pela academia.
Eu queria destacar muito e agradecer muito a participação do professor Juliano, hoje diretor da UF, a participação da UFRJ através da professora Gisele, mas tantos outros pesquisadores. E uma coisa muito especial que só nós conseguimos, Zezé. E aí, ouvintes, isso é muito importante de dizer. A nossa cidade está contando também com a participação nesse trabalho, nessa análise crítica, porque todo esse trabalho que a gente fez, ele não saiu ainda, porque ele está sendo analisado tanto pela equipe da UFRJ quanto de outros demais pesquisadores, mas do Observatório da Metrópole. É uma instituição sediada no Rio de Janeiro, do qual o professor Luiz César Queiroz é o grande articulador, é o grande mentor desse trabalho, e nós temos no Observatório das Metrópoles Norte Fluminense. Eles só trabalham com as metrópoles, mas eles estão trabalhando com a gente, que é o município de Macaé. E isso é inédito, tá? Somos o primeiro município ao qual o grupo de pesquisadores do Observatório das Metrópoles se volta a trabalhar conosco. Então, nós temos essa segurança do que a gente vai apresentar à população, do que a gente vai apresentar à Câmara e, com certeza, do que o nosso prefeito vai ficar bem feliz com o resultado, o produto desse trabalho. Então, muito obrigada, Zé. O bom está vendo a animação da coordenadora, da Sheila, falando com paixão, com entusiasmo. Isso é muito bom. Quando a gente faz alguma coisa que faz com amor, faz com dedicação, a gente faz melhor. Então, eu estou vendo muito um ar muito bom aqui de vontade de fazer. Bom dia a nossa especialista em planejamento, a educadora aí, Gisele Barbosa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gisele, como é que você está vendo esse trabalho, esse planejamento todo que estão fazendo aí no grupo Macaé Mais 20? Bom dia. Bom dia, Zezé. Bom dia a todos. Nós, da UFRJ, vimos com ótimos olhos. O nosso grupo foi convidado pelo Rômulo e pela equipe toda do EGIM a participar desse projeto. Já colaborávamos lá desde o início no levantamento de diagnóstico com o professor Juliano e com o EGIM, em alguns seminários que foram feitos até na própria UFRJ e na UF. E nós fomos convidados esse ano a participar mais de perto, né? E desde o início a gente já falou diretamente com o escritório que nós ficamos extremamente satisfeitos e felizes de ver que Macaé já estava com uma estrutura voltada para pensar na cidade, que já deveria, obviamente, ser de muitos anos, mas que a gente, infelizmente, pelo caminhar do planejamento urbano no Brasil, de uma forma geral, a gente não via em municípios menores. E era um privilégio poder participar disso em Macaé, em uma cidade que, querendo ou não, nós escolhemos para ser nossa também, né? A UFRJ chegou aí, a UF chegou aí, já com esse intuito de diversificar a cidade. E aí o Macaé Mais 20 mostrou esse potencial que a cidade tem de se reestruturar. Não é uma reestruturação fácil, porque, como diz, né, a gente está consertando o carro com o carro andando. Então, normalmente os problemas do dia a dia atropelam um planejamento, mas o planejamento, ele realmente deve ser a força maior, o tempo mais dedicado, vamos dizer assim, para que a execução fique mais fácil. Então, quando se faz um planejamento bem estruturado, a execução tende a ficar mais leve, mais fácil e mais ordenada. Então, o Macaé Mais 20 vem com essa proposta de, apesar de com o carro andando, tentar juntar as secretarias da prefeitura, tentar juntar a academia, tentar juntar a sociedade, ouvir a sociedade para que a cidade cresça de forma mais sustentável. A gente não espera, obviamente, uma sustentabilidade na utopia, mas a gente espera sempre essa busca pela sustentabilidade, né? É um caminho, a gente provavelmente nunca vai chegar nela, mas é um caminho que a gente tenta percorrer para que chegue em ações mais pertinentes, mais eficientes, principalmente mais eficientes. Então, o Macaé Mais 20 propõe uma cidade mais integradora, uma cidade mais com políticas públicas voltadas para a real necessidade da sociedade. Então, a UFRJ realmente entrou nesse barco de corpo e alma,
vários pesquisadores. Comigo diretamente tem 4 professores, professor Conrado, professora Beatriz, professora Monique e professor Bruno Bazelay, que estão também dedicando a esse projeto. E a gente está tentando, junto com o EGIM, pensar a cidade a longo prazo, para que os problemas justamente não nos atropelem no meio do caminho. Obrigado aí a Gisele Barbosa, representando a Universidade Federal do Rio de Janeiro, participando aí do planejamento urbano no Macaé Mais 20.